noite, que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Mais uma noite de evangelho, preces, irradiação e música do nosso Centro Espírita Cearense. Que Deus esteja conosco, nos ajudando a cada vez mais estarmos presentes na sua seara. Queridos irmãos, muito boa noite. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de seus benfeitores e companheiros do bem, que eles assistam aos necessitados de rua, os doentes do corpo e do espírito, os desencarnados, que tenham muito amor por eles, esperança e alegria. Seja amparado também os suicidas e pelas crianças violentadas, que não lhe falte carinho e acolhimento, para o abandonado nas creches e pelos que passam por situação financeira, pelos desempregados, que não desanime e cada um receba tuas bênçãos. Não se deixe abater pelo desânimo e a falta de fé, e pelos coveiros que realizam suas tarefas com muito amor. Envolva os profissionais de saúde, da limpeza, para que se mantenham seguros sob o teu mando. Os garis, como também os motoristas de ônibus, aplicativo, táxi, iluminando-os e protegendo. E aos governantes religiosos, sejam envolvidos por sentimento fraterno e nossos irmãos idosos vistos como exemplos. Aos trabalhadores do SEC, união, sabedoria, bondade e compromisso. Por todos os desvalidos, gratidão por tudo, Pai, e por sermos conscientes do teu amor, que tu nos assistas sempre, console os aflitos, cure os doentes e nos faça merecedor de todo o teu amor. Que assim seja. Agora vamos ao nosso evangelho. Evangelho capítulo 24. Não vais aos gentios. Jesus enviou seus 12 apóstolos, depois de lhe ter dado as instruções seguintes: não vais aos gentios, e não entreis na cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares para onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Jesus prova em muitas circunstâncias que suas vistas não estão circunscritas ao povo judeu, mas que abarcam toda a humanidade. Se, pois, disse aos seus apóstolos para não ir aos pagãos, não foi por desdenhar sua conversão, o que teria sido pouco caridoso, mas porque os judeus que criam na unicidade de Deus e esperavam o Messias estavam preparados pela lei de Moisés e os profetas para receber a sua palavra. Entre os pagãos, a própria base faltando, tudo estava por fazer, e os apóstolos não estavam ainda bastante esclarecidos para uma tão pesada tarefa. Por isso lhes disse: ide às ovelhas desgarradas de Israel, quer dizer, ide semear no terreno já preparado, sabendo bem que a conversão dos gentios viria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, no centro mesmo do paganismo, os apóstolos iriam plantar a cruz. Essas palavras podem se aplicar aos adeptos e aos propagadores do espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os encarnecedores obstinados, os adversários interessados, são para eles e que eram os gentios para os apóstolos. A exemplo desses, procuram primeiro os prosélitos entre as pessoas de boa vontade, daqueles que desejam a luz, em quem se encontra um germe fecundo, e o número deles é grande.
sem perder seu tempo com aqueles que se recusam a ver e ouvir, e se obstinam tanto mais pelo orgulho, quanto se parece ligar mais valor à sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente, do que a um único que se compraz na obscuridade, porque é aumentar o número dos que sustentam a causa em maior proporção. Deixar os outros tranquilos não é indiferença, mas uma boa política. Sua vez virá quando serão dominados pela opinião geral e ouvirão a mesma coisa repetida sem cessar ao seu redor. Então crerão aceitar a ideia voluntariamente e por si mesmo, e não sob a pressão de um indivíduo. Depois ocorre com as ideias o mesmo que com as sementes. Elas não podem germinar antes da época e somente em terreno preparado. Por isso é melhor esperar o tempo propício e cultivar primeiro as que germinam, para evitar que abortem as outras e as apressando muito. Ao tempo de Jesus e em consequência das ideias restritas e materiais da época, tudo estava circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram pequenos povos circundantes. Hoje as ideias se universalizam e se espiritualizam. A luz nova não é privilégio de nenhuma nação. Para ela, não existem mais barreiras. Tem seu foco por toda parte e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios não são mais um povo, porém uma opinião que se encontra por toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou do paganismo. Não é mais com as armas de guerra que são combatidos, mas com o poder da ideia. Jesus fala que seus ensinamentos atingem toda a humanidade, mas cada povo no seu tempo, que o terreno tivesse pronto. Outros que já despertaram para a luz, os de boa vontade. Temos que ter o cuidado de deixar a tranquilidade de cada um no seu momento de germinar e finaliza no último parágrafo. Não é mais com as armas de guerras que são combatidos, mas com o poder da ideia. Jesus, Mestre amado, nós estamos aqui reunidos em Teu nome para Te pedir, Senhor, para abençoar toda a água do nosso planeta. Nós sabemos, Senhor, da importância que a água tem na nossa vida, como ela é importante para todos nós que vivemos no planeta Terra. Abençoa, Senhor, esta água, coloca nela, Senhor, o remédio necessário para cada um de nós, para nos dar força física, sim, e também para que possamos melhorar como espíritos que somos. Nos abençoa, nos dá Tua luz, nos dá Tua paz, que a cada dia sejamos melhores, que esta água que está nas nossas casas, nos nossos rios, possam nos trazer paz, Senhor, harmonia e também entendimento entre nós. Que assim seja.